Oiê, 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 todo mundo? Tá todo mundo aí? Vamos ver quem vai chegando. Nossa live vai começar. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Carol já entrou, Mamá já entrou. Oi, meninas. Vou chamar a Marcela já. Obrigada. Carol já me elogiando. Guardando Marcela pra entrar. Oi, Mar. Oi! Estamos as duas de branco, nem combinamos. De pouquinho. Tudo bem? Tudo bom e você? Também Carol, minha sócia linda, já está aqui entre nós. Ela está Oi, à Carol. distância pelo chat. Marcelo e Cris da Repito já estão aqui batendo ponto. Evasaldo Almeida está por aqui. Everaldo Caldas está por aqui. Carla, minha linda, está por aqui. Mário Sérgio, bastante gente. O pessoal está entrando aos poucos. Já vou avisar todo mundo, boa noite para quem está chegando. A nossa live vai ser gravada e vai estar no Insta da Caju e também no Papo Doce, porque eu descobri um jeito agora. Eu posso passar para a Marcela e ela pode postar lá também. Então vai ficar lá para quem quiser acessar. Chegando aqui, Rafael chegou também. Devagarzinho a gente vai, mas já vamos começar. Eu vou apresentar a Má para vocês, para quem é aqui do Insta da Caju Gastronomia. Marcela é uma empreendedora da confeitaria de sucesso. Ela começou de casa e agora tem um projeto muito lindo do Papo Doce. Ela vai contar um pouco disso para gente. Ela tem formação em marketing e administração, na verdade, administração com ênfase em marketing e fez pós-graduação em confeitaria. E aí, agora, depois desse passo empreendedora de sucesso na confeitaria ter dado certo, ela tem a consultoria para micro confeiteiras e confeiteiros para ensinar o caminho das pedras aí nesse segmento. E aí eu convidei a Marcela para a gente conversar justamente para falar com quem é micro, ainda está em casa, ou para quem está abrindo e está dando os primeiros passos com menores investimentos. Então a gente vai falar de gestão e de marketing justamente para essa galera, tá? Então eu acho que vai funcionar bem legal. E antes de eu falar para falar alguma coisa com a gente, eu vou só me apresentar para quem veio aqui através do convite do Papo Doce. Eu sou Juliana Mendes da Caju Gastronomia. Temos uma consultoria gastronômica, eu e minha sócia Carolina Pérez, que está conosco aqui pelo chat. E a gente atende a pequenos negócios, médios e grandes negócios, mas quando as portas estão abertas aí já num ponto físico, um passo um pouquinho maior do que uma microempresa, a gente consegue ajudar na consultoria toda a parte de desenvolvimento de cardápio, fornecedores, conceito, recrutamento e seleção, quer dizer, tudo que precisa aí para a gente inaugurar um negócio ou melhorar, otimizar processos de um negócio que já esteja acontecendo. Qualquer tipo de negócio de alimentação, seja uma confeitaria, um bar, um restaurante, qualquer tipo. Já estamos aí há um tempo fazendo lives, então se vocês se interessarem, tem mais lives gravadas, a gente falando bastante sobre pós-pandemia aí, e um conteúdo bem legal com vídeos que toda quinta-feira a gente lança falando sobre perfil empreendedor, abertura de negócios e bastante informação aqui no nosso canal. Má, boa noite, seja bem-vinda. O que você quer dizer? Boa noite. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu e a Ju, a gente já se conhece assim, ó, de antes, então, assim, admiro muito o trabalho, sempre acompanhei. E a gente sempre já trocou umas figurinhas. E poder conhecer ainda mais de perto o projeto da Caju é uma coisa incrível, que eu tenho certeza que ajuda muitos restaurantes, muitas empresas, porque assim como eu falo, ter alguém para dar as mãos e andar, né, te ajudar a estruturar o dia a dia é fundamental. Muito Ter um bom. olhar de fora, que é o que a Caju faz, né?
Sim, sim, é muito legal mesmo fazer parte dessa mudança de vida, porque é uma mudança de vida, né, para todo mundo que está iniciando nesse meio. Muito E é bom. um desafio, né? Mas a gente teve, né, algumas pessoas que já deixaram umas perguntas com a gente, mas a gente vai abrir as perguntas para todo mundo. Então, se vocês quiserem deixar colocando aí no chat, a gente vai aos poucos lendo também e tenta encaixar no que a gente tem para conversar aqui. A gente teve como uma das primeiras perguntas e que a gente considera um assunto bem interessante para começar abordando, a gente falar sobre a rotina de trabalho. A gente vai fazer uma comparação, assim, a gente vai tentar, eu e a Má trazendo essa parte mais do micro, então seria essa rotina de casa, e eu para esse pequeno empreendedor que já conseguiu sair de casa, mas está dando os primeiros passos. Então a gente vai falar o que a gente considera aí importante nessa rotina de trabalho como uma forma de gerir uma empresa, né? Porque afinal de contas, mesmo estando em casa, você trabalha como uma empresa. Então, como trazer o seu trabalho que começou assim, bem pequenininho, como se não fosse algo muito sério, né? Uma profissão e realmente uma empresa, e trazer essa para uma gestão de uma organização melhor. Me conta, Mal, o que você tem como experiência? Eu acho que esse detalhe que você acabou de dizer, que é o mais difícil, que é assim, quando a gente começa um negócio em casa, às vezes a gente começa com muita incerteza. E a gente tem a dificuldade de enxergar o negócio como um negócio. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, não, eu só faço uns bolinhos, ah, não, só faço uns docinhos. E isso mesmo não se posiciona como um negócio, sabe? Acaba deixando algo não tão profissional, não digo desleixado, mas não passa esse ar de confiança, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo é você realmente se denominar, tipo, olha, eu tenho um negócio de bolo, olha, eu tenho um negócio de brigadeiro, eu tenho um negócio de tortas, que é um primeiro passo para você começar e realmente é aquele negócio, você acredita, você se torna, sabe? Então, o Mudar primeiro uma passo que eu chavinha. e que é difícil porque ainda tem esse negócio de tipo, e eu mesmo passei muito por isso. Como eu fazia doces em casa, muitas vezes minha família achava que eu não estava atrapalhando. Uhum. E o pessoal acaba pedindo, como estava todo mundo fora de casa, acaba pedindo para você ser aquela pessoa que faz as coisas que precisam fazer quando tá dentro de casa, sabe? Tipo, vai ali comprar um negocinho, vai ali pegar um negocinho. Então, tem que. O primeiro passo é determinar que, tipo, sou um negócio, tenho horário de trabalho e tenho minhas atividades que têm que ser feitas. Tá. Eu acho que isso é algo primordial. Segundo, o que eu acho que é uma dificuldade que difere quando você tem um ponto aberto, obviamente que depois tem a parte toda de comunicação, mas é como você conseguir clientes estando dentro de casa. Tá. E aí, Porque pode pedir, pode falar. não, fala. Eu ia falar para você, além dessa de você se denominar como um negócio. E o que você aplicava e aconselha a aplicar para que essa pessoa consiga fazer essa divisão? Não sei, uma escala de trabalhos, como é que ela vai gerir essas tarefas para que isso se torne um negócio dentro da casa dela? Não sei. Antes mesmo de chegar no cliente, que é um segundo passo bem importante. Gerir um negócio é assim, é realmente determinar, fazer combinados, principalmente quando você tem uma casa, hoje falo em período de quarentena, tipo, fazer combinados com quem está em volta e fazer as divisões. Olha, eu preciso usar a cozinha, eu preciso usar o espaço em determinado horário, por favor, colaborem. Produção é produção, não fiquem comendo a produção, porque tem esse negócio de tipo, estar em casa, todo mundo quer passar e filar como se fosse um docinho que tivesse lá. Então, ter esses combinados com quem está em volta e você mesmo se policiar. E, assim, como qualquer negócio, acho que determinar o horário de trabalho ajuda, apesar que quem é da cozinha sabe que a cozinha dá uma consumida extra, às vezes a gente estende além do que propôs. E eu Uhum. falo que uma forma primordial de você se apresentar é tipo um cartão de visita, um cardápio, que isso começa a mudar e dar outra forma para o seu negócio. Tá. E aí você fala, você queria falar dos clientes. Qual foi a dica que você deu para a pessoa? Bom, agora eu estou em casa, estou produzindo, sou um negócio, preciso de clientes. E aí? Precisa de clientes. Bom, eu vejo que tem muitas formas de angariar. Eu vou compartilhar o que eu fiz. Eu sempre contei muito com realmente o meu network, o meu meio de amigos, o meu círculo social, e foi através deles que eu comecei a divulgar.
Então, acho que a gente tem que olhar ao nosso redor e ver realmente quais são as possibilidades, quais são os meios que a gente tem de chegar em outras pessoas, porque se você está voltando até a parte de definição de produto, se você está fazendo um produto com muita qualidade, muito gostoso, o próprio boca a boca, depois que você começa a semear, vai se distribuindo. Que eu vejo que é algo diferente, né? Quando você tem um estabelecimento porta aberta, pelo simples fato da pessoa passar por frente, passar em frente, apesar de uma comunicação, tudo, ela já se interessa em chegar lá, né? Diferente de quem está em casa. Tem muita gente que começa produzindo de apartamento, então a gente tem que procurar meios de começar a se divulgar. Eu acho uma dica bem importante a gente falar. Eu vou falar da gestão para um pouquinho para clientes que estão querendo crescer, mas vou primeiro nesse pedaço aí. Eu acho bem importante a gente falar em descobrir um nicho de mercado que atenda ao seu redor. Porque você falou, né? Eu comecei atendendo aos meus amigos, a essa minha rede social, e aí isso vai se estendendo. Obviamente que doces é um nicho mais fácil assim de ser atendido, porque todo mundo consome doce. Mas eu acredito muito num conceito. A gente vai falar um pouquinho de conceito depois, mas eu acho que se você escolhe qual que é o problema, o que eu tô sentindo falta. Às vezes, nesse meio aí que eu tenho de amizade, já tem alguém que faz, sei lá, brigadeiro. Então, não vai ser o brigadeiro, não vou querer entrar de frente, às vezes, com alguém se tem. A pessoa tá super sentindo falta de um pudim, assim. Eu lembro que eu assisti uma entrevista uma vez de uma menina que faz o Healthy Bites. É uma, não sei se você conhece, é uma de doces fitness, sem açúcar, né? Restrições, lactose, nananã, pra, aqui da Vila Olímpia, se eu não me engano, do Itaim. Tá. E aí ela é grande já, uma delícia os doces dela. E aí ela falava que ela começou porque o pai dela tem diabetes e ela queria fazer um pudim pro pai dela. E pudim é um doce que a gente não imagina, né, sem açúcar. Até porque a calda do pudim é puro açúcar, né? E hoje Açúcar. e se você procura, né, nas redes, assim, tem o pudim dela, ele é transparente, porque ela faz uma calda sem açúcar e ela tem um pudim. Então, assim, às vezes você encontrar aquele pedacinho que tá Nicho. faltando ali, aquele, né, que vai ser de grande interesse. É óbvio que ela não vende só pudim hoje, ela vende um monte de coisa, mas ela começou através disso, né? Então eu acho que vale muito a pena ter essa cabeça para você distribuir, mesmo que seja na sua rede, algo que seja um diferencial. Mas antes da gente falar um pouquinho mais disso, eu vou voltar só para a gestão de tarefas aí para as pequenas empresas e microempresas. Eu acho importante a gente falar de padronização, né? Quando a gente cozinha de casa ou quando a gente é ainda um pequeno negócio e não tem experiência na área, a gente fala assim: ah, eu fiz, é bem feito, tá gostoso, né? Então, assim, maravilha, vou entregar isso pro meu cliente. Toda vez que eu entrego, é gostoso, maravilha. Mas você precisa ter um padrão, né? Você precisa ter certeza. Balança. Todas as encomendas que você fizer vão ser idênticas, né? E aí Exato. todo cliente que te procurar vai receber a mesma coisa. Então, Isso é algo. pergunta aqui, daqui a pouco eu vou ver, do Rodrigo. E aí, o que acontece? Para a gente ter padrão, tem uma palavrinha-chave aí que o pessoal acha meio chatinha, mas que eu acho muito importante, mesmo quando a gente é pequeno, que são as famosas fichas técnicas, né? Para quem já ouviu falar em ficha técnica, ou para quem não ouviu, aliás, a ficha técnica nada mais é do que a receita do que você vai trabalhar, mas ela normalmente está em gramaturas, então você pesa tudo na balança, você coloca os utensílios que você vai usar, então eu vou fazer uma assadeira de tantos centímetros, né? Vai ter tantos centímetros de altura, eu vou dividir o bolo em duas massas de 270 gramas cada um. Então, todos esses detalhes você registra nessa. Então, modo de preparo, com temperatura. Ai, a Marcela caiu, mas eu vou continuar falando aqui. Mas eu vou continuar falando aqui com vocês, daqui a pouco ela entra de novo, tá?
Então, na ficha técnica, você vai colocar o modo de preparo, você vai colocar os utensílios que você vai usar, você vai colocar a temperatura de forno em cima do que você já testou e viu que funciona, né? E pesar tudo isso em gramaturas, então não medidas caseiras, como que muita gente está assim, habituado a usar. Depois de você ter isso, você vai para um segundo pedacinho. A Marcela voltou. Vamos chamar aqui, peraí. Tá chegando. Ela vai subir. Você Ai, voltou. Eu tava falando, tô continuando a ficha técnica. bugou aqui! Não, mas acontece. Pelo menos voltou e ninguém não perdeu nada. Só vou Exato. a ideia da ficha técnica. Daí, depois que você fez todo esse processo de organização da receita, a gente vai para um cálculo de quanto você gasta. Então, o que acontece? A ficha técnica, ela é muito boa na gestão de um pequeno micronegócio. Por quê? Porque além dela ser algo que vai padronizar tudo que você fizer, então, como a gente falou, isso é importantíssimo para você se tornar uma fabriquinha, né? Para você se tornar algo profissional. Você ainda, através dela, consegue descobrir quanto custa o seu produto. Então, você faz... Eu não vou dar... a gente não vai entrar nesse mérito da precificação, mas você consegue, através do peso em gramaturas, descobrir exatamente quanto você gasta. Então, assim, eu gasto, tipo, 30 centavos de farinha nessa receita. Eu gasto R$ 1 de Nutella nessa receita. Quando eu descubro isso, eu consigo ter um preço muito mais justo. Óbvio que a gente tem aí várias Outras variáveis que influenciam, né? isso. Mas a gente consegue ter. Então, é muito importante que vocês tenham fichas técnicas. Eu acho que isso é um dos passos que se dá para você sair do amador para o profissional. Né? E eu digo que, assim, além da ficha técnica para ter todas essas especificações, porque, assim, você limita e você minimiza os erros, né? Mas na confeitaria, não existe confeitaria sem balança. Não existe. Não venha com copo medidor. Assim, é até para você começar, beleza. Mas, tipo, você paga R$ 20 numa balança que você vai usar por muito tempo. Então, é imprescindível, porque qualquer mínima alteração em uma receita de doce altera todo o resultado. E você não pode ficar... Oi? Confeitaria química. Então, química Confeitaria. Eu falo que é bruxinha, né? Porque você mistura os ingredientes ali e sai uma poção mágica deliciosa ali, um bolo, um doce. E não existe como. E até, tipo, por exemplo, camada de bolo de andares recheado, pesa recheio, sim. Sabe por quê? A gente tem mania de sentar a mão no recheio. Aí o que acontece? Você acaba tendo prejuízo, você acaba mandando, às vezes, um bolo desequilibrado em questão de sabor, tudo é um equilíbrio, né? Ali a parte da cozinha é tudo um equilíbrio. É a proporção certa de massa com a proporção certa de recheio que dá aquele doce gostoso, saboroso e bem elaborado. Então não existe ficar sem balança. Assim. Até o primeiro investimento, o que você vai comprar? Compra balança, amiga. Não vai para cozinha, para confeitaria sem balança. Tá certíssimo. Ô, Ju, aproveitando uma dúvida de leiga, assim, porque eu sei que você atende restaurante, então tem muito mais a parte de cozinha quente, né? Como que é a parte de balança de ficha técnica para cozinha quente, que eu sei que as pessoas gostam de colocar meio a olho? Na verdade, assim, a gente tem a ficha técnica que a gente fala que é a teórica, que é a da precificação. Então, é óbvio que vai ter uma variável ali, um percentual tipo Ibope, assim, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, que pode mudar, mas basicamente teria que ser mais ou menos a mesma quantidade. E a gente costuma fazer na consultoria duas fichas diferentes. A gente faz a ficha do escritório, que seria essa técnica de custo com gramatura, que isso aplica à padaria e à confeitaria 100% por conta da balança. E na cozinha quente, a gente mede as coisas por utensílios. Então, por exemplo, eu preciso de 150 gramas de salmão em cubos nessa receita de poke. Em vez de eu ter uma balança e pesar toda vez 150, eu acho um medidor. Olha, dois medidores cheios desse vai dar os 150. E aí a pessoa vai usar sempre aquela, ou uma colher cheia.
ou um copo. Então, a gente usa os utensílios que tem no restaurante e aí produz essas medidas caseiras, mas baseadas nas pesadas inicialmente. Até para garantir agilidade na hora da produção, né? Porque Com imagino que restaurante ali, loucura para soltar os pratos, né? com certeza. E aí a gente ter sempre alguém que está supervisionando, porque normalmente é uma equipe, quando você passa a ter uma equipe, o próximo assunto é esse, inclusive. Quando, mesmo que você seja uma empresa pequena, mesmo que você trabalhe às vezes de casa, você tem um sócio que trabalha na casa dela e você da sua, ou alguma coisa do tipo, nunca vai, né? Deixou de ser uma pessoa só produzindo, a possibilidade daquilo sair diferente é maior ainda, né? Então, como você tem muita gente fazendo, fica obrigatório que você tenha esses registros, até de preferência, tirar fotos dos pratos que você fizer, ou dos bolos, dos doces, para a pessoa olhar a receita e olhar a foto e falar, bom, tem que ficar. Padrão, para estabelecer o padrão. Exatamente. E aí você normalmente tem alguém que supervisiona tudo isso, porque a gente brinca muito assim, então quer dizer que hoje o cozinheiro estava feliz, né? Ele, sei lá, aconteceu uma coisa na casa dele, ficou feliz, ele botou no meu prato um montão de arroz, de feijão, de risoto, de sei lá o quê. Hoje ele tava bravo, brigou com a esposa, colocou de qualquer jeito um pouquinho ali. Então isso não pode acontecer, né? A gente não pode falar assim, hoje ele faltou, veio outro, ficou no lugar dele. Trocou o cozinheiro. Isso não existe. Isso é falta de padrão, né? Então, seja quem for que está fazendo, tem que fazer igualzinho. A Carol, uma amiga do Mani que fez uma live com a gente há uns dias atrás, ela falou assim que ela estava me contando que no Mani o brigadeiro é medido a temperatura do brigadeiro. E aí medido todos os outros ingredientes e eles têm testes para ver, alguém meio que é o provador do brigadeiro ali oficial para validar. Profissão boa, viu? Tão maravilhosa. Para validar se está funcionando mesmo, se está atendendo ao que eles esperam. Por isso que eu acho que acho que é o fundamental, assim, se a gente falar de entrega de produção, é essa ficha, balança e todo esse cuidado de padronização. E aí eu tenho como dica essa para quem tá um pouquinho maior já e já tá precisando de ajuda na organização, nessa parte de gestão, não só na cozinha, tem alguns aplicativos que são para você administrar a sua parte financeira. Então, tem um Trello, tem alguns outros. Vou até anotar aqui. Essa dica é muito importante para mim. Tem alguns aplicativos que fazem. Depois eu vou ver se eu faço um post bonitinho colocando o que cada um faz. Legal. E esses aplicativos, assim, alguns cuidam da parte de gestão, então, contas a pagar, você coloca lá tudo que você gastou, tudo que você vai receber, ele emite boleto, ou ele faz ali cuida das transferências e tudo mais, cuida até das encomendas, assim. Tem alguns também que são para vendas, então, se eu tenho um vendedor, vamos supor que no meu negócio ele é ainda pequeno, mas eu tenho uma pessoa que é do comercial e ela faz as vendas. Então, tem um aplicativo para ela se organizar nas vendas. Esse cliente eu já prospectei, esse aqui está em andamento, esse aqui ainda não decidiu, vou voltar lá depois. Então, para as coisas não ficarem tão perdidas, né? Porque eu ainda, por exemplo, até o que eu passo para os meus, como muitos desses aplicativos, não sei os que você mencionou, mas alguns costumam ser pagos, para quem está começando, toda essa economia é interessante, sabe? Até porque nem sempre a gente já começa tendo um grande número de pedido e tem que fazer essa conquista do seu pedacinho no mercado e nem sempre vale a pena pagar por um aplicativo. Então, ou ensinou o caderninho para quem não é do Excel, ou quem se dá bem com o Excel, vai para o Excel, que você consegue, nesse começo, administrar e organizar tanto pedidos quanto financeiro por ali, pelo menos o basiquinho, sabe? Quando você ainda acabou de, começar, tá muito no começo, realmente não precisa disso, porque você já tem um controle ali. Mas quando você já tá um pouco mais, né? Quando você já chegou num nível que você tem pessoas... Ainda você não saiu, você ainda não tem seu ponto físico, mas você já tem aí alguém te ajudando, o negócio já tá indo super bem. Às vezes uma dessa vale a pena. Inclusive, para quando você abrir, né? Às vezes eu tô abrindo um negócio e eu não tenho grana para pagar
uma autogestão mesmo, um serviço de automação, entendeu? E aí eu posso recorrer aos aplicativos. O Sebrae tem Markup, alguma coisa assim, que é um gestor também de contas como se fosse um negócio mesmo, aberto, de porta aberta, e ele é gratuito. Então, tem algumas coisas que dá para a gente usar como recurso para você profissionalizar, né? Eu acho que a ideia nesse bate-papo é a gente trazer para o negócio que ainda está muito na folhinha de papel, como ele vai profissionalizar. Mas é óbvio que a mesma disciplina que você tem com a automação, você tem que ter tido com a folhinha de papel. Se você não começou com a folhinha de papel, você não vai ter isso na automação, né? Então, é na folhinha que você vai começar. E aí, depois você vai... E é uma coisa, Ju, que eu vejo que ainda, não só na confeitaria, mas em muitos setores, empreendedores, às vezes não tem controle de quanto recebeu, quanto saiu, dividir, saber o que é a diferença de um faturamento, de custos variáveis, custos fixos. Então, isso é lucro, muito... O que é faturamento? Lucro, o que é um prolabore, que assim, gente, quem está empreendendo, sinto muito se não te disseram, você vai continuar tendo um salário fixo e depois você tira a sua participação do lucro quando você tiver essa possibilidade, porque o lucro serve para a gente reinvestir, para conseguir crescer, para ajudar no próximo passo quando você abrir a portinha, e a gente precisa do nosso prolabore, né? Que é nosso salário. Do nosso trabalho, né? E se a gente fica lá só do tipo, vou ver quanto eu, tipo, vou tirar o que sobrou, eu acho que é uma das coisas muito importantes para você mudar essa chavinha, sabe? Você determinar o produto, saber quantas unidades você tem que vender, quantos parceiros você tem que fazer, porque na verdade, no fundo, por menor que seja, tudo acaba sendo até uma estatística, né? Tipo, para eu vender, sei lá, 5 mil, eu preciso vender tantas unidades, para eu vender tantas unidades, eu preciso oferecer para tantas pessoas, para oferecer para tantas pessoas. Ixi, cortou o áudio para mim. Projeções, eu falei, são projeções que a gente vai fazer. Exato. E isso é muito importante a gente ter em vista desde quando a gente começa. E isso até voltando ali atrás, eu julgo que é até muito importante, porque isso foi um erro que eu fiz. Uma seleção, você selecionar o produto certo para você conseguir vender, porque eu acho que é uma decisão muito importante para você conseguir crescer quando você não tem o capital para começar um negócio redondinho, né? Porque se você já tem todo o capital, consegue contratar uma consultoria para já fazer todo o plano de negócio, é diferente de você começar ali perdido e não saber nem qual é o melhor produto para você ofertar. Que aí vem tanto da dor, que é aquela coisa, a dor que a Ju falou, tipo, o que está faltando no mercado que eu quero produzir, mas também olhar para a sua própria estrutura e ver o que eu consigo fazer para ter o melhor resultado dentro do espaço físico que eu tenho. Porque a gente tem que olhar a nossa realidade, assim. Eu tenho um forno que talvez não asse tantas quantidades, eu não consigo investir em um forno. Então, para eu passar um outro produto, eu vou ter que investir em muitas assadeiras. A gente tem que avaliar tudo isso. Que é um dos motivos pelo qual eu vejo que, pelo menos na confeitaria, que é onde eu foco, que as mulheres, falo mulheres porque eu sei que boa parte são mulheres, mas que as pessoas não conseguem crescer no negócio. Porque não faz essa escolha do melhor produto, onde vai ter melhor visibilidade, onde vai conseguir escalar, que é isso que vai dar o próximo passo para o negócio de quem está começando ali. É tipo, comprando um montinho para vender, para comprar mais um pouquinho, para vender, e assim ir aumentando. Então... E uma coisa que eu vejo também muito, assim, que as pessoas ainda sofrem quando estão assim começando, é sobre uma organização nessa venda. Então, por exemplo, se eu não colocar um dia específico que eu tenho para entrega, ou 2 ou 3, né? Um horário específico, ou os sabores que eu vou ter daquele dia, ou o tipo de produto que eu consigo entregar naquele dia, se eu deixo isso muito aberto, o que acontece? Qualquer pessoa, a qualquer hora, vai me ligar. Ó, amanhã eu quero isso, de qualquer sabor, de qualquer coisa. Aí, às vezes, eu faço uma quantidade maior, eu perco aquele recheio, né? Então, assim, vale muito a pena organizar essas tarefas com essas vendas controladas, essas encomendas tendo dia e hora para acontecer, né? Essa comunicação fica fresca para o cliente, quer dizer, ele vai receber um produto que realmente foi feito para ele
e aí você garante que você não tenha desperdício, né, nesse meio. Eu falo, é que é colocar os limites, né? Porque você tem que estabelecer o limite. E normalmente a gente não, quem começa principalmente na confeitaria, fala assim, acaba fazendo o que o cliente pede e não vendendo o que se propõe a vender, sabe? Tipo, ah, eu vou vender tal coisa, vou trabalhar para vender isso. E tem essa mudança, assim, ó, parece muito óbvio, mas não é óbvio. Sim. Tipo, eu sei porque isso que eu falo, até a ideia do papo doce, até esqueci de falar, mas começou disso, tipo, pô, eu estudei pra caramba e quando eu fui pra confeitaria, essas coisas óbvias, tipo, a Ju traz numa consultoria, numa organização, numa visão, não são óbvias no dia a dia. Não são, até Então, porque a experiência na área te dá essa visão mais ampla. Mas quando você não vivencia essa área, né? Normalmente as pessoas estão vindo de outras áreas. Eu quero abrir um negócio, mas eu vim da gastronomia, mas eu não tenho essa bagagem, ou eu tenho uma bagagem ampla em outra área, e aí eu tô vindo para cá e eu não dar esses passos aqui não é tão simples quanto alguém que tem experiência. Então é isso. A nossa experiência faz com que essa visão amplie, mas o que é óbvio para a gente não é óbvio para os outros. Por isso que a gente está aqui conversando e tentando trazer mais esclarecimento aí para que as coisas fiquem um pouquinho mais fáceis para todo mundo. E você falou assim, ah, quando a pessoa vai abrir a porta, ela já sabe o que ela quer vender, ela já sabe a dor, o produto. Não. Muitas vezes uma pessoa vai abrir as portas de um restaurante simplesmente porque ela quer ter um restaurante. Eu quero ter um restaurante, ponto. Agora, o que eu vou vender nesse restaurante? O que é a necessidade do meu público e tudo mais? Isso é uma coisa que a pessoa não sabe. E daí a gente tem que fazer todo um trabalho de conceito, né? Em buscar dentro do que seria um sonho dela, dentro do que é de expectativa daquele mercado, a gente juntar as coisas e trazer algo que vai materializar ali a vontade dela. Então, não é sempre óbvio para as pessoas, mesmo quem vai abrir. E aí, fazer esse exercício é muito importante. Uma das perguntas que a gente teve foi assim: qual era a maior diferença entre marketing e comunicação? Na verdade, as pessoas confundem, acham que marketing e comunicação é a mesma coisa. Né? E eu acho que antes da gente falar de conceito, vale falar sobre isso. O que você acha? eu acho ótimo. Na verdade, é uma coisa muito comum que eu vejo que assim as pessoas confundem até tipo marketing, acham que marketing é a parte de propaganda, de divulgação, quando não, gente. Marketing vem da palavra em inglês mercado e é basicamente você estruturar os 4 P's, que é produto, pessoa, praça, que é onde você vai vender, e preço, Promoção. e promoção. E Fala. pode falar. Não, fala. E estruturar esse plano de negócio. E a parte da comunicação, sim, que entra tanto a parte de comunicação, linguagem visual, que você vai estabelecer para você criar um padrão, para dar uma profissionalizada, formalizar o seu negócio, que ajuda bastante, e a parte de divulgação do negócio, né? Tem essas duas partes. Então, eu acho que é uma boa diferença para primeiro a gente entender. Marketing é a parte de estruturar para quem eu vou vender, qual produto, aonde, como eu vou promover, como eu vou distribuir, e a parte de comunicação, que são coisas distintas, coisas diferentes. O que eu falo muito eu não entro tanto na parte. Na consultoria da Maia, é muito. Você se aprofunda bastante nessa parte do marketing, né? Sim. A gente não fala tanto essa parte de marketing, até porque normalmente as pessoas já estão um pouquinho mais avançadas quando elas chegam na nossa mão. Mas o que eu costumo dizer que é muito importante é a gente descobrir qual é o conceito do nosso negócio. E aí, obviamente, que ele vai ser o resumo, ele vai englobar os 4 P's que a Marcela está falando. Então, quando eu falo de conceito, eu falo assim: qual seria a identidade do seu negócio? Quem que é o seu negócio, né? O que ele vende, por que ele vende, como que ele vende, o que ele é, para quem que ele vende, é muito importante a gente saber. Não adianta falar assim, ah, eu vendo brigadeiro. Tá bom, mas para quem você vende brigadeiro? Porque se você vende brigadeiro na rua, ali no Brás, né? Tipo, você tem um público, você tem uma expectativa, você tem um preço,
você tem uma técnica e qualidade de produtos que você vai ter que usar para atender aquela demanda, você tem uma demanda. Quando você fala, eu vendo um brigadeiro no shopping Iguatemi, você tem outro preço, você tem outro público, você tem outra demanda. A embalagem que você colocar vai importar muito mais, vai ter muito mais valor. Você consegue cobrar mais caro, porque a embalagem é mais cara, a sua técnica é mais cara, o seu produto é mais caro. Então, esse conceito na verdade, assim, por último a gente pensa no que eu tenho, né? Mas assim, por que eu vendo, como que eu vendo e daí o que eu vendo, é importantíssimo ter muito claro, porque depois todas as outras decisões que a gente vai tomar em relação para quem, onde é que eu vou vender, né? Se eu sei para quem eu vou vender, fica mais fácil eu entender onde eu vou vender, né? Se eu posso ou não mudar os ingredientes que eu uso, se eu devo ou não investir nas embalagens que eu vou usar, todas essas decisões vão estar vinculadas como se chama? Sim. Ao conceito que eu tiver. Até eu comentei do boletos, né? Tipo, tem um aplicativo lá, tal, que você consegue gerar boletos. Aí você pode falar assim, mas eu vendo para amigos, eu não preciso gerar boletos. Tudo bem, mas vamos supor que você decida trabalhar num nicho de mercado que você vai vender Eu gero boletos, tá? então. Mesmo para amigos. Exatamente. E vamos supor que você queira trabalhar num nicho de mercado que vai atender a empresas, a mini eventos que vão acontecer, entendeu? Você vai ter que gerar notas. Então, de acordo com quando você entende para quem que você, né, o conceito do seu negócio vai ser empresarial. Aí você já vai poder tomar decisões. O que é mais importante para mim? É ter, às vezes, uma mídia social ou poder gerar o boleto para o meu cliente. Nesse momento, é mais importante o boleto. Então, essa avaliação só consegue ser feita quando você tem muito claro na sua cabeça o que você quer. E até uma coisa que eu gosto de entender é assim, ó, que eu gosto de passar, é assim, você entender o que você está vendendo. Porque assim, você não está vendendo um doce. Você entender se você está vendendo uma sobremesa para o final de semana, um doce, um bolo para uma festa de aniversário, você entender qual é a necessidade que você está sanando. Porque de verdade, se você estiver vendendo bolo, qualquer pessoa vai no mercado, compra o bolo de caixinha, mistura com 2 ovos e sai um bolo. Então, entender a necessidade que o seu produto está sanando é fundamental para você conseguir se diferenciar e até se posicionar, assim, tanto na forma de uma linguagem, de como comunicar, como apresentar isso, porque é uma coisa que eu até venho falado, tipo, a pandemia não cessou o consumo, mudou a forma de consumir. Porque as pessoas seguem consumindo. Eu imagino que para você a parte de delivery tenha aumentado muito, eu imagino que os restaurantes também estão se virando para continuar atendendo. Então a gente tem que entender o que a gente está, qual é a solução que a gente está gerando, sabe? Exatamente. Tem um exemplo do Stefan Berhar. Eu não sei se você já ouviu falar. É um Maravilhoso. confeiteiro. Hã? Ele é maravilhoso. Então, e ele veio da Louis Vuitton e ele trouxe esse nicho. Ele falou: o que eu vou vender não é um doce. Eu não vendo uma barra de chocolate, eu não vendo um panetone, eu vendo um presente de luxo. Né? E uma vez que ele entendeu, ele se propôs a fazer isso, ele trouxe como bagagem, tudo que ele faz, comunicação, embalagem, a localização que ele tá, o preço do produto dele, a qualidade do que ele usa, tudo isso tá vinculado, né? Tá direcionado para esse intuito maior, que é vender um presente de luxo. Né? Então, é o que você falou, exatamente. Quando você entende que mensagem você está querendo passar, tudo isso se relaciona, né? E eu falo, as pessoas têm mania de olhar os pontos soltos. E não, gente, um negócio são todos os pontos ali, ó, todos alinhadinhos e amarradinhos. Você não adianta você ter um doce mais gostoso do mundo se seu preço não tiver coerente, se sua apresentação não tiver coerente, se você não estiver falando com a pessoa certa. Então, realmente, tá tudo ali, ó. Não tem ponto isolado. É tudo correlacionado. E eu sinto muito que as pessoas deixam isso para depois.
fazer essa assimilação do que você quer proporcionar, além do produto, mas como o Marcelo falou aqui, repito, a experiência que você quer proporcionar, né? O que aconteceu agora muito durante a pandemia foi isso, as pessoas não tinham mais a facilidade de tô passando na rua, me deu vontade, entre e como. Então, o que eu vou fazer para ser super diferente do meu vizinho que está vendendo a mesma coisa? E mais do que isso, como é que eu vou proporcionar exatamente a experiência que o cliente tem no meu estabelecimento agora na casa dele? Então, o cara que não sabe qual é a experiência que ele proporciona, o cara que não planeja a experiência que ele proporciona, ele não conseguiu passar isso adiante na pandemia. Ele virou mais alguém que vende o doce ou o hambúrguer ou sei lá, mas ele não é o cara, porque ele não tá levando a experiência para casa, né? Então, esse esforço, as pessoas, às vezes pela dor, agora na pandemia, tiveram que fazer, mas o ideal é fazer desde o comecinho, né? Quando você ainda... Mas uma coisa que eu acho importante é isso não nasce da noite para o dia. Eu acho que isso é um conceito que vai evoluindo ao longo do negócio. Então, também, assim, não se impeça de agir por conta disso. Sabe? Tipo, eu posso dizer por mim que eu demorei, tipo, 3 anos até achar meu estilo de bolo, e agora que eu estou me achando, tipo, e agora que eu faço, nossa, é isso daí que eu quero, tipo, depois de 5 anos, zanzando. Mas o importante é se manter procurando, sabe? E não colocar isso como um empecilho para você. Porque senão você nunca sai do lugar. Porque aquele lá, momento perfeito nunca vai existir. eu ia falar, Como a gente falou, ou vai pelo amor ou pela dor, né? Tipo, agora tá todo mundo indo pela dor. Quem não foi pelo amor antes, tá indo pela dor pra se virar. não, mas com certeza, você tem toda razão. Essa parte da perfeição, né? A gente não pode esperar. O importante é dar o primeiro passo. O importante é fazer, conforme você vai fazendo, você vai descobrindo. Mas o que eu digo assim, tenha isso em mente que você está buscando essa resposta, né? Não deixa essa resposta de lado. Não acha que isso não é importante. Porque, na verdade, é onde você é o diferencial. Se você procurar cases, eu aconselho isso, tá? Procurem nas áreas cases de sucesso e aí vai entender como é que a pessoa chegou ali. E aí você vai ver se aquilo tem a ver com o que você busca, se não tem, né? Se você vai usar, às vezes, como inspiração no comportamento da pessoa, no como ela percorreu aquele caminho. Né? A gente se espelhar e falar, vou chegar lá, quais foram os passos que ele deu? Eu também posso dar, parecido dentro das minhas experiências, mas Sim. tá isso, né? Eu acho que é E bem... uma coisa que eu gosto até de falar, a questão de inspirações, para a gente não ter só um tipo de inspirações. Então, assim, não se prenda também só na sua área. Assim, você pode usar um exemplo de gestão de um outro negócio e trazer para o seu, de outro segmento, uma linha de comunicação. Eu gosto de ter inspiração para todas as partes, tanto de produto quanto de comunicação, como de apresentação, ideias de negócio, porque a gente traz referências de outros nichos que também cabem para o nosso. Eu falo, tem muita gente que até vem aqui no meu Instagram e fala assim, a parte de marketing, fala assim, nossa, mas isso se aplica para muito negócio. E realmente, gente, porque o que muda ali é o produto. O que você vai vender? A outra parte você vai adequar também para quem, né? Para quem, para como, pra, tipo, todo esse, assim, o modelo de negócio, né? Que temos um modelo padrão que a gente acaba adaptando cada um para sua necessidade, para o seu nicho, para sua especificidade, né? É isso aí. Tem uma pessoa perguntando, o Rodrigo, na verdade, estava perguntando o que era melhor para quem está começando, né? E vendendo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que agora até dá para vender com receber de cartão pelo WhatsApp, agora tem essa novidade, né? Ah, que legal, não tô nem Eu não sabendo. software, mas agora chegou no Brasil a possibilidade de você fazer venda online com um cartão. Óbvio que ele cobra taxas, né? Normal, qualquer um vai cobrar. Mas é possível fazer pelo WhatsApp também. E ele estava perguntando se era melhor CNPJ ou MEI, né? Mas quando você ainda é muito pequenininho, sempre melhor a MEI, né? Para você. É, né, eu acho que assim, na verdade, o MEI você tem um CNPJ. Sim, mas micro, né? É, micro, mas você, assim, você consegue gerar nota e você também não necessariamente precisa gerar a nota. Você consegue depois só colocar uma declaração anual de quanto você vendeu, sem necessariamente ficar tirando nota por nota. Assim, obviamente, é sempre bom ter um CNPJ, principalmente se você vai fornecer para a empresa, outros meios, é interessante ter, até questão burocrática.
Mas mês sempre, primeiro passo. A gente vai um passo de cada vez. Não adianta você querer ir para as cabeças, porque é assim que as pessoas acabam Tá todo caindo. mundo fugindo de pagar imposto, pelo amor de Deus, né? E o MEI é bom porque ele é uma taxa única que você paga mensalmente. Inclusive, agora para a quarentena, eles postergaram o pagamento. Então, se você está apertado, você consegue só pagar tudo em outubro, mas você vai ter que pagar. Então, eu recomendo assim: tá podendo, paga. Se tá muito apertado, beleza, joga para frente. E a gente tem uma pergunta sobre marketing digital. Então, assim, qual você acha que seriam dicas importantes para essa comunicação? Que a gente está falando da diferença, né, do marketing e comunicação. E o marketing, a gente falou dessa parte de você se estruturar quanto produto, serviço, empresa, né? E descobrir essa sua identidade. E aí, como é que você comunica, né? Digitalmente, porque hoje o digital tá na mão de todo mundo e quando a gente é pequenininho, como você falou, se eu faço no meu apartamento, não tem como pôr na porta lá um banner que ninguém vai ver. Então, hoje o É. que tá na mão é o digital. Me conta. Bom, a parte do digital, ela parece simples, mas ela é cheia de estratégia, tá? Primeiro assim, ó, eu sempre recomendo, ó, o Instagram tem que ser nossa vitrine. Querendo ou não, hoje o Instagram é o que mais gera resultado. Mas não só na parte digital do Instagram, eu gosto de aproveitar os clientes como uma lista pelo WhatsApp, que também está dentro do digital, mas você consegue ter você consegue conversar direto com a pessoa, porque o que acontece? O Instagram, como um negócio, ele quer que você pague para distribuir. Então, por mais que você tenha muitos seguidores, o seu conteúdo só vai chegar para um número limite de pessoas. Então, assim, você quer ser visto no Instagram, você vai ter que pagar, fazer aqueles anúncios pagos, mas é sempre uma boa possibilidade. Fazer parcerias, tipo, eu e a Ju estamos fazendo aqui, caprichar no conteúdo. Uma das coisas de conteúdo que até as redes sociais trazem essa ideia de não só colocar a venda e trazer formas de conhecimento para você ensinar, sabe? Marketing de conteúdo que eles têm, que chama, que você trazer conteúdos vinculado à tal da persona que você definiu, ou seja, aquela pessoa que, tipo, você sabe qual lugar que ela frequenta, o que que ela gosta, o que que ela consome, qual O tipo de conteúdo cliente ideal, né? é o seu cliente ideal, exato. Você alinhar esse conteúdo e trabalhar essa ferramenta, a parte de divulgação, em cima desses conteúdos. Para você não só ficar aquela coisa maçante de venda, 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 e trazer entretenimento, conteúdo em forma de entretenimento, em forma de conhecimento, em forma de compartilhar. Chamar as pessoas para interagirem com você, fazer quiz, fazer receita, né? Para mim, fazer receita, que eu falo que cozinha é uma coisa muito tem muito entretenimento na cozinha, né? Não só como um negócio, mas cozinha tem muito entretenimento. Então, usar e abusar. E assim, dá trabalho, tá, gente? Manter Instagram de negócio não é algo tão simples assim. Tanto é que tem gente que só trabalha com isso também. Mas é primordial. É necessário hoje você se manter visto, né? E estar presente nas redes sociais. Com certeza. É o que você falou, é uma vitrine, né? E eu tinha muito. Eu tenho os clientes. A gente ainda não cuida, ainda, tá? Das redes sociais dos clientes, mas a gente dá sempre pitaco, a gente conversa bastante sobre isso. E principalmente quando você é um negócio de alimentação, né? A dúvida é muito grande, assim. Ah, e aí? Eu coloco a minha cara lá, eu apareço como pessoa. Não, eu deixo só comida, 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 comida. Eu coloco comida, foto. Normalmente a gente não investe tanto assim em muitas fotos profissionais. E aí você fica, bom, e aí eu coloco uma foto que não é profissional, né? Então eu acho que é importante falar que hoje em dia as pessoas se conectam com pessoas, né? Então não é marca. A marca é legal você ter o nome da sua marca, que ela te represente, que ela seja um logo que te represente, que ela tenha ali um conteúdo que até te torna profissional, como a gente está falando, né? Mas isso Uhum. não exclui a pessoa que está por trás, né? Antigamente, a visão era um pouquinho diferente. Então, o que valia mais era assim, a Coca-Cola, que estava lá intocada, ninguém sabe nem a receita da Coca-Cola, mas toma, né? Porque
era o que importava, era aquela marca. Hoje não, hoje as pessoas, elas escolhem o que elas estão colocando para dentro, elas se importam com os ingredientes que tem ali, com quem é que tá fazendo. Se aquela receita era da minha avó, elas vão adorar saber e ver Memória afetiva, o muito bom. né? Então, você trazer a pessoa para sua marca faz muito sentido. Óbvio que você tem que tomar muito cuidado para que isso não vire um Instagram pessoal, né? Você tem que ter esse Sim, é um limite muito tênue ali. é, E assim, vou falar que as pessoas curtem acompanhar a vida pessoal, às vezes mais do que do negócio. Dá pra ver, tipo, nossa, como que é a rotina dali? Mas assim, e tem muita gente também, Ju, que não gosta de falar. E você estar presente todos os dias como pessoa, nem todo mundo está disposto a isso, porque realmente é uma responsabilidade, é um comprometimento, e eu entendo. Mas eu vejo que assim, ó, a parte de comida por si só gera muito engajamento, tá? Porque acho que é algo que todo mundo tem que fazer todo dia e a gente gosta de ver uma foto bonita. Muitas pessoas não entenderam, mas eu até não, eu fiz um curso de foto com celular e eu acredito que até a foto com celular ela passa muita transparência, porque aquele negócio de só foto profissional, às vezes parece que é um produto muito manipulado, montado para aquilo, para ficar bonito. E hoje, com o celular, você consegue tirar fotos muito boas e fazer uma apresentação incrível para colocar no seu feed. E vou falar, as pessoas começam comendo com os olhos. Então, seja restaurante, confeitaria, qualquer nicho, eu acho que vale a pena, sim, aprender a mostrar, a fotografar o seu celular, o seu produto com o seu celular, porque, meu, dificilmente você vê um celular hoje com câmera ruim. A não ser os mais antigos, mas todos os novos têm uma câmera excelente que pro Instagram, para a qualidade que pede nas redes sociais, suficiente. e usar um É filtro técnica. assim que seja discretinho pode também para melhorar, né? Só tem que tomar cuidado para não torcer. Sim. A Dora tá perguntando aqui do Forminhas Dora Artesanato. Ela falou: tenho recebido propostas para divulgação do meu Instagram e pergunta se isso é uma boa ideia. Se eu entendi, ela quer. Tem pessoas querendo falar: ó, divulga isso para mim. Parceria. O que eu recomendo é que a gente tem que analisar se você vai estar falando com o mesmo público-alvo, sabe? Eu acho que as parcerias elas têm que ser correlacionadas, ambas têm que ganhar. Uma pessoa apareceu aqui. Então, você tem que ver de acordo com o seu propósito na divulgação, assim. Isso, pelo que eu entendi, ela está querendo ser paga, talvez, seja isso? Eu acho que sim, né? Ou pessoas estão querendo que ela pague para divulgar. Então tem que ver se você está falando com a pessoa que vai ser interessante para você. Então, assim, ela que provavelmente, pelo que eu entendi, deve vender forminhas. Ela tem que falar com alguém que vai falar com esse público que vai comprar forminhas. Então, tipo, por exemplo, confeiteiras. Se falar com outra pessoa que não vai conversar com o público-alvo. Brigadeiro não adianta, né? A pessoa que come o brigadeiro não compra forminha, então não adianta. Exatamente. No máximo para uma festa de criança, mas assim, você tem que falar direto com a pessoa. Então, vale a pena você avaliar essas parcerias. E uma questão de parceria também, Ju, você fazer parcerias com pessoas que você vai conseguir distribuir o seu produto, sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma limitação geográfica hoje. Eu estou testando para ver se eu consigo distribuir os meus produtos para outros lugares. Não adianta, às vezes, eu fazer uma parceria com alguém que atinge nível Brasil, que fala com todo mundo, eu não vou conseguir entregar, sabe? Se não tiver ali de acordo com o meu mix do que eu ofereço, não faz sentido. Tanto é que foi uma questão que a gente trouxe, assim, do tipo, vamos trazer um assunto que seja legal para ambos dos nossos públicos, tanto para mim, confeiteiras, quanto para Ju, donos de estabelecimento, que eu acho que esse assunto de marketing, de divulgação, é muito legal. Sim, a Dora falou assim: não, eles querem que eu pague, então eles querem que ela pague para colocar no do outro. Eu acho que foi isso, né? Para usar como vitrine. Tá. Dora, vale a pena você avaliar, ver se eles falam com o seu público-alvo. Faça essa avaliação. E também, hoje, para a gente ver se o perfil, porque assim, o que acontece? Às vezes tem gente que tem muito número de seguidores, mas não tem engajamento. E o que é engajamento? São pessoas interagindo, são pessoas vendo o perfil, realmente não só números, mas quantidades boas, qualidade, né? Não quantidade, mas sim qualidade. Hoje, quando a gente abre o Instagram na versão web, a gente consegue ver se o perfil tem um bom engajamento. Fica a dica. Fica a dica.
Hashtag fica a dica. E eu tenho mais duas coisinhas só então para comentar. Sobre essa parceria, essa dica para Dora, eu também tenho uma observação importante. Eu acho que é muito válido ver com quem é essa pessoa também, tá? Se você... Ela falou alguma coisa? Ela falou muito obrigada. Se você acredita no produto deles, tá? Assim, toda vez que você topar uma parceria ou que alguém for te divulgar ou você for divulgar alguém, é tipo uma indicação, assim, você consome daquilo, você acha aquilo bom, você acredita no que a mensagem que aquela empresa né, passa? Se sim, se está vinculado aos seus valores, se você confia na qualidade e tudo mais, maravilhoso, faz a parceria. Agora, se você não conhece, eu aconselho ir conhecer, saber exatamente quem é, o que faz, Para não como se faz. queimar, né? Exatamente. Para não Porque se depois você vai queimar. estar Parceria pro bom e pro ruim também, né? você está vinculando o seu nome junto ao nome daquela pessoa. E aí pode não ser uma coisa positiva. Mesmo que ela tenha grande visualização, né? Tipo, às vezes ela, sei lá, não, é o que a Marcela falou. Comprou todos os seguidores e ela não tem um bom histórico aí, e tem um monte de reclamação, e aí você tá colocando lá só porque tem seguidor, não adianta de nada. E a minha última dica para essa parte de marketing digital, que eu acho importante falar para restaurantes e também para microempreendedores, é sobre essa parte de transparência nos processos. A Má falou que é muito legal essa parte de comida no Instagram e tudo mais, mas você mostrar, além da comida, você mostrar os bastidores, nesse momento passa a segurança e essa parte de higiene que as pessoas estão buscando cada vez mais, né? Então, se eu, durante a minha operação, fizer uma filmagem ali de como acontece, né? Do bolo assando, eu tô lavando a mão, sei lá o quê. Isso tudo vai trazer conteúdo diferente pro seu Instagram, pro seu... para você divulgar, e também vai certificar, o cliente vai ficar tranquilo de que você está Passa credibilidade, né? usando desses processos. Então, para o dono de restaurante, às vezes ele não é quem está cozinhando lá, mas ele pode filmar como a operação dele está acontecendo e trazer essa dinâmica. Eu tenho um exemplo que é super legal. Eu tenho um super amigo que ele é tatuador. E ele posta muito, assim, ele de luva, ele esterilizando. Aí, tipo assim, alguém filma ele tatuando e todos os cuidados dele. Olha, aqui fica a minha, como se chama? A minha pia de lavagem com pedal. Aqui fica, não sei o quê. Ele é micro, ele faz tipo num quarto da casa dele, no espaço da casa dele. Mas ele consegue passar tudo isso pro cliente, mostrando esses cuidados que ele tem. E eu a profissionalização tá nos detalhes, né? Eu tatuei com ele que eu falei, gente, ele é a pessoa acho que mais limpa da tatuagem que eu conheço, sabe? E ainda, além de tudo, ele usa tudo de acordo com o que ele oferece. Então, por exemplo, ele usa rosa, né? Porque é essa opção sexual dele. E aí fica tudo bem combinandinho, tudo bem armadinho. Então, tudo isso, pro cliente, você fala assim, meu, o que o cliente da tatuagem quer ver o cara, tipo, usando álcool, sei lá, das quantas? Se ele for tatuar Sim. lá, ele vai usar. Então, é a mesma coisa para essa parte de processos, transparência nos processos, né? Para trazer essa tranquilidade, principalmente agora, gente, pós-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, porque é nas entregas que vocês fizerem também o máximo de certeza possível aí do cliente ficar tranquilo que recebeu alguma coisa segura. Má, 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e meio para a gente encerrar. Tá. Muito rápido. Eu adorei, foi muito boa a nossa conversa. Eu também. Eu acho que a gente tinha mais um monte de coisa para falar, no sentido de que é um assunto que rende, né? E que a gente consegue ter uma troca muito legal. Eu espero que as pessoas que ficaram com a gente tenham curtido. Desejo uma boa noite para todo mundo e te agradeço imensamente por ter disponibilizado o seu tempo, da sua atenção para nós. Eu que agradeço. Vamos tirar um print pra gente guardar? Print de um sorriso. Tira você que eu nunca sei se é embaixo ou em cima, eu tenho medo de fechar. Tira você. Tá, sorriso. Mentira, não foi?
Foi? Foi. Então tá. Ju, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que vocês que acompanharam aqui tenham tido ótimos insights. E vamos aí. Em breve tem mais. Então, Papo Doce, Marcela tá lá para tirar dúvidas também, como ela sempre é super acessível à galera. E eu tô aqui na Sou. todo mundo que precisar, Carol, minha sócia também, está para ajudar aí nesse momento para que o país cresça na confeitaria, na gastronomia. Eu falo, muita gente vai começar a empreender.